No poderoso nome de Jesus. Amém. A obra de Deus, ou a obra missionária, a obra de Deus aqui na nossa cultura, ou a obra missionária numa outra cultura, não começa na hora que a gente diz, agora eu vou trabalhar para Deus, ou agora eu vou para o campo missionário. A obra missionária, ou a obra de Deus, onde quer que nós estejamos, começa quando a gente decide, com a graça de Deus, pelo Espírito Santo, eu vou permanecer nas palavras de Jesus. Aí começou a obra de Deus. Aí começou a obra missionária. Não importa onde nós estivermos, a hora que nós falarmos para nós mesmos, com a ajuda do Senhor, da sua misericórdia, do Espírito Santo, eu vou permanecer nas palavras de Jesus. Aí começou a obra de Deus na nossa vida, ou Deus vai nos usar na nossa cultura ou em outra cultura, a hora que nós permanecermos nas palavras de Jesus. O mandamento missionário, ou propósito missionário de Deus, está lá na aliança com Abraão, Isaac e Jacó, com a aliança no Monte Sinai, com a aliança com o rei Davi, está no ensino dos profetas, no ensino de Jesus, no ensino dos apóstolos, está em Mateus, Marcos, Lucas, João e no livro de Atos, mas para citar só uma passagem. Ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, Mateus 28, de 18 a 20. Ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco até o fim dos tempos, a consumação dos séculos. Para você estar no Brasil ou no campo missionário, levando pessoas para Jesus, levando pessoas para o batismo, ensinando-os a guardar, nós, em primeiro lugar, temos que estar guardando. Como é que nós vamos ensinar a guardar se não estivermos guardando? Então, quando nós decidimos permanecer nas palavras de Jesus, significa que eu decidi, ou você decidiu, ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus pode discipular outro. O discipulador só discipula outro porque ele é discípulo. Se ele não for discípulo, ele não pode discipular outro. Se ele for discípulo, ele pode discipular na cultura dele ou lá longe. Mas tudo começa com sendo discípulo de Jesus, onde quer que nós estivermos. E discípulo de Jesus permanece nas palavras de Jesus. João 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32. Presta bem atenção aqui, hein? João 8, 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade os libertará. Jesus deu um critério muito objetivo. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, são meus discípulos. E aí vocês conhecerão a verdade os libertará. Permanecer nas palavras de Jesus é querer amar a Deus sobre todas as coisas, com a ajuda do Espírito Santo. É querer amar o próximo como nós mesmos, com a ajuda do Espírito Santo. É querer ser santo como Deus é santo, com a ajuda do Espírito Santo. É querer andar com Deus, com a ajuda do Espírito Santo, permanecendo nas palavras de Jesus. O critério é bem objetivo. Se você permanecer na minha palavra, você é meu discípulo. Se você não permanecer, você não é meu discípulo. Nós desenvolvemos assim conceitos de espiritualidade que ficam um pouco confusos. Tem coisas boas que não garantem que somos discípulos de Jesus. Por exemplo, frequentar a igreja é bom e bíblico. Pertencer a uma igreja, frequentar regularmente aquela igreja é bom e bíblico. Estar aí num grupo de discipulado, abrir a casa para cultos, é bom e é bíblico, é abençoado. Mas é possível que alguém frequente uma igreja
e não permanece nas palavras de Jesus, apesar dele frequentar a igreja, ele não é discípulo de Jesus, e frequentar a igreja é bom, mas não faz da pessoa necessariamente discípulo de Jesus. Por isso que dentro das igrejas saem tantos escândalos, tantas situações, porque não adianta frequentar uma igreja. Para ser discípulo de Jesus tem que permanecer nas palavras de Jesus. Também ler a Bíblia é muito bom. Se nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, é muito bom. Nós temos o Espírito Santo. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos dar temor a Deus. Mas é possível ler a Bíblia de maneira seca, com incredulidade, lendo só para zombar, lendo para criticar, de tal maneira que você pode ler a Bíblia e ainda assim não ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus permanece nas palavras de Jesus. É possível também, por exemplo, a gente adorar e não ser discípulo de Jesus. É possível cantar músicas cristãs e não ser discípulo de Jesus, porque nos Estados Unidos tem milhões e milhões de evangélicos, aqueles cantores famosos, Frank Sinatra, Elvis Presley e muitos outros aí recentemente na história americana, gravaram os hinos evangélicos com aquela voz linda. É possível cantar e não ser discípulo de Jesus, porque agora no Brasil parece que o IBGE está dando os dados ainda, parece que tem 60 milhões de evangélicos. Então, e os evangélicos se tornaram produtos das gravadoras. De repente eles são contratados por tal gravadora e tal gravadora. Agora eles têm que produzir anualmente as suas músicas, cantar aqui nesse show, naquele show para vender mais, cantar aqui ali naquele programa de auditório, e de repente as músicas que eram para adorar a Deus e sermos cheios do Espírito Santo, agora estão lá nos programas de auditório, agora lá estão num certo show chamado, sei lá o que eu não quero falar o nome aqui, estão lá em certos lugares. Aí você vai ter muitos cantores com familiares evangélicos, também foram evangélicos, talvez estão meio desviados, longe do Senhor. Aí uma música lá faz muito sucesso. Só para dar um exemplo, entra na minha vida, entra na minha casa, mais ou menos assim. Como é que é? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com não sei o quê. E sabe essa música que fez bastante sucesso? De repente eles cantam lá no show sertanejo. Mais da metade daquele show lá parece que desviado, porque eles cantam junto. A próxima música é bem sensual. É possível cantar músicas de adoração e não ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus permanece nas palavras de Jesus, e conforme nós lemos a Bíblia e percebemos o ensino de Jesus, dos profetas e dos apóstolos, não é difícil de perceber que o nosso nível é baixo e que o nível das Escrituras é alto. A gente não consegue amar Deus mesmo de todo o nosso ser e o próximo como nós mesmos, a gente não consegue. Mas ao lermos o ensino de Jesus, o Espírito Santo nos constrange, nós percebemos que nós não somos tudo isso mesmo, percebemos que é difícil. Aí o Espírito Santo nos leva ao arrependimento de pecados. E a palavra de Deus também nos ensina que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E nós oramos: Senhor, nos ajuda com Teu Espírito Santo, de tal maneira que você percebe uma diferença quando a pessoa conhece o Senhor, teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O jeito de falar muda. O jeito de se vestir, ninguém está falando aqui de legalismo, tá? Não pode pôr essa roupa, aquela roupa, não é isso que nós estamos falando. O jeito de falar muda. O jeito de se vestir sensual muda. O jeito de ter prazer em conversas não edificantes lá na escola, no trabalho, muda. Os certos hábitos, certos palavrões, certos ódios, certas discriminação ao próximo, que não conhece o Senhor e faz o que faz, mas nós somos chamados para amar as pessoas do jeito que elas são,
e ser sal da terra e luz do mundo, e é o Senhor que vai mudar, é o Senhor que vai transformar, não será discussão, não será briga que vai mudar, que vai transformar. Então, discípulo de Jesus, ele não é o bonzão, ele não ganha o certificado para pôr na parede, aí está aí o santão. Não, ele tem uma vida de arrependimento de pecados, porque ele sabe que não está naquele padrão do ensino de Jesus. O Senhor perdoa os nossos pecados, porque Jesus morreu por nós. Com a ajuda do Espírito Santo, ele nos muda, ele nos transforma. Para Jesus o critério era bem claro. Você podia frequentar uma sinagoga e posteriormente uma igreja e não ser servo de Deus. Você podia fazer tantas práticas espirituais que os fariseus faziam e não eram servos de Deus. Aliás, eles eram capazes de explorar os pobres, as viúvas, os órfãos. Eles não tinham nada de Deus, mas tinham roupa de Deus, de piedosos, oração como se fosse piedosos, mas a vida deles não mostrava que eles eram de fato do Senhor. Então, discípulo de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo e lavado no sangue de Cristo, permanece nas palavras de Jesus. Discípulo de Jesus permanece nas palavras de Jesus. E Jesus deixou bem claro, dá para perceber. Mateus 7,16. Pelos seus frutos, Mateus 7,16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Para Jesus é bem claro, você bate o olho, dá para ver, é crente. Você bate o olho, dá para ver, não é perfeito não, mas é humilde, é arrependido, é dependente do Senhor, anda nos seus caminhos, tem um sorriso que vem de Deus, uma paz que vem de Deus, uma alegria que vem de Deus. No meio da luta, ele tem o Senhor com ele, e dá para perceber, mudou o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de se comportar, mudou os hábitos, não tem prazer na imoralidade, não tem prazer nas coisas erradas, agora tem prazer no Senhor, porque ele teve um encontro real e pessoal com Jesus. Ele está se tornando cada vez mais discípulo de Jesus. Mateus 7:20. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão, quem entra no reino dos céus. Olha, Jesus foi bem claro, bem objetivo. Se permanecer na minha palavra, é meu discípulo, e não tem como errar. Você bate o olho, você percebe, foi transformado ou não foi transformado? Tem temor de Deus, não tem temor de Deus? De tal maneira que o crente que fala que é crente e vai aí nas orgias, nas bebedeiras, nas promiscuidades e não tem nenhum problema com isso, tem alguma coisa errada aí, porque discípulo de Jesus não tem prazer na vida de orgia, de pecado, de vícios, de coisas erradas, porque ele foi lavado e purificado no sangue de Cristo, e ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele pode ter seus problemas, suas lutas, seus vícios, mas ele fica triste, quer mudança e quer transformação. Ele não tem alegria nas coisas erradas. O Senhor Jesus pegou um pouco pesado, então vai ficar pesado agora, porque Jesus pegou pesado. Tem 3 ministérios que nós gostamos muito. Eu fui muito abençoado já por esses 3 ministérios. Primeiro, ministério profético. Eu podia contar várias experiências de que o Senhor usou profetas para uma palavra profética naquele momento de luta, de coisas que só eu sabia, porque desde a minha conversão eu tenho uma mania muito grande de orar em pensamento, e ninguém sabe o que eu estou orando, nem mesmo a minha esposa. Eu já tive experiências muito grandes com Deus. Eu me converti falando com Deus 6 horas em pensamento. Então isso é uma coisa minha aí de Deus. Então coisas que eu estava orando, que só eu sabia, ninguém sabia, recebi palavras proféticas da parte do Senhor, e graças a Deus
pelo ministério profético. E graças a Deus também pelo ministério de libertação, por aquelas pessoas que têm unção, experiência, bate longe, enxerga os negócios, as coisas ruins e tudo mais, e tem aquela autoridade para mandar embora aquele espírito teimoso que não quer sair, né, briguento e tudo, e uma casta inteira. E graças a Deus por isso. Eu também já tive muitas experiências de mandar espíritos malignos embora, inclusive espírito dos bravos também. Então eu sei exatamente do que é isso, ministério de libertação. E também tem ministério de milagres, de cura. Chega aquela notícia, não tem jeito, o médico disse, o exame disse, no outro mês teve jeito, Deus curou, aleluia, glória a Deus. Nós sabemos disso. Mas é possível que alguém profetize no nome de Jesus e não é discípulo de Jesus. É possível que alguém chame Jesus de Senhor, Senhor, está saindo da boca dele, Senhor, Senhor, e ele não é discípulo de Jesus. É possível que alguém fale, demônio aí, sai aí em nome de Jesus, e ele não é discípulo de Jesus. É possível que alguém ore por enfermos no nome de Jesus, ou repreenda, ou expulse, ou declara, e ele não é discípulo de Jesus, porque Jesus disse isso. Mateus 7:21. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que diz para Jesus Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade do meu Pai é o que permanece na palavra de Jesus. O que permanece na palavra de Jesus está permanecendo na palavra do Trino Deus. Permanecendo na palavra de Jesus, ele faz a vontade de Deus Pai, ele entrará no reino dos céus, não porque ele é o bonzão, mas é porque ao permanecer no ensino de Jesus, ele percebe os seus pecados, ele confessa, o sangue de Cristo purifica, o Espírito Santo ajuda, e ele melhora, ele é mudado, ele é transformado, ele ama o Senhor, ele ama a sua vontade, ele ama a sua palavra. Então não adianta falar Senhor, Senhor, Senhor. Está completamente fora das Escrituras. Nos frutos ali de vida mudada, transformada, você não vê. Aí o Senhor ainda pegou mais forte ainda, Mateus 7:22, Mateus 7:22, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Mateus 7:23, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então veja que não adianta falar Senhor, 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 não adianta falar eu profetizo em nome de Jesus, não adianta falar vai embora em nome de Jesus, coisa do mal, e eu declaro, você está curado. Se não permanece nas palavras de Jesus, não é discípulo de Jesus. O critério é muito claro. Eu amo o Senhor, eu amo a sua palavra, eu quero fazer a sua vontade, eu permaneço no ensino de Jesus, aí sim eu sou discípulo de Jesus. E é nesse contexto que o ministério profético de libertação e de cura, que tanto nos impacta, vem do Espírito Santo de Deus, não vem de uma aparência espiritual. Tem gente por aí, televisão, rádio, por aí afora, vendendo milagre, vendendo libertação, vendendo descarrego disso e daquilo. Irmãos, isso não garante nada. Discípulo de Jesus permanece nas palavras de Jesus. Só fazer cerimônias religiosas, só prometer não resolve nada. Anda com Deus ou não anda com Deus, teme o Senhor ou não teme o Senhor, faz a vontade de Deus com o Espírito Santo ou não faz. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis.
Mais atenção aqui agora, porque nós usamos a palavra fruto no geral para dizer: levei uma pessoa para Jesus. Está muito bom, graças a Deus, essa aplicação está certa, mas nós paramos aí. Quando o Novo Testamento fala de frutos, quando Jesus falou de frutos, ele está falando de caráter, ele está falando de vida transformada, está falando de santidade, está falando de mudança de vida. Zaqueu roubava, parou de roubar. Apóstolo Paulo perseguia, parou de perseguir. Está falando de vida transformada. Está falando de pessoa que vai renunciar o que tiver que renunciar e vai andar com o Senhor. Evangelho que não tem renúncia nenhuma não é evangelho. Jesus disse que o discípulo dele nega a si mesmo, pega a sua cruz e o segue. Nega. Se tiver no ambiente do roubo, ei, eu não faço parte. Se tiver no ambiente da injustiça, da corrupção, ei, peraí, eu não faço parte. Se tiver no ambiente da imoralidade, eu não faço parte. Agora eu sou discípulo de Jesus. Fruto tem a ver com mudança de vida. Efésios capítulo 5, verso 9. Esse capítulo todo está falando: ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou você está cheio do Espírito Santo ou você não está. Mas se você estiver na luz, aí Paulo escrevendo para os Efésios, vocês vão ter que andar segundo filhos da luz. E vocês terão que ter fruto da luz. Ninguém tem em si mesmo. Quem conhece a fé cristã, ninguém tem em si mesmo. Ninguém é santo. Nós somos pecadores lavados no sangue de Cristo. Nós somos chamados santos por causa do perdão de pecados de Jesus, e não porque sejamos santos. Então, filho da luz, filho de Deus, tem que ter fruto da luz. Efésios 5:9. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade. Bondade é diferente de maldade. Fala que é discípulo de Jesus, tem prazer na maldade, maldade ao próximo. Pelos frutos os conhecereis. Crente, por definição, é bondoso. Por definição, crente é bondoso. Por definição, Deus muda e transforma para ser bondoso. O apóstolo Paulo perseguia, não perseguia mais. Zaqueu roubava, não roubava mais. Ele estava roubando de quem? Da população, dos pobres, dos órfãos. Estava roubando do necessitado. Crente é bondoso, não vai roubar, não vai enganar. É difícil falar o que eu vou falar, mas eu vou dizer. Você vai saber que você é crente mesmo na hora de vender o carro. O carro está ruim, você começa: esse carro é bom. Nossa, como esse carro é bom. O carro não é bom. Gente, eu não presto para vender carro, eu tenho que falar a verdade. Esse carro aí, ó, a tabela é tanto, os pneus estão meio careca, tira uns 2, 3 mil aí, vamos fechar negócio. Porque se eu vou ficar falando que o carro é bom, eu até ganho uns 2, 3 mil a mais, e daí eu entristeci o Espírito Santo, porque eu embrulhei a pessoa. Crente, por definição, é bondoso. Fruto da luz é bondade. Bondade tem a ver com honestidade, tem a ver com falar o certo, tem a ver com não enganar na hora da venda. Não é verdade? Tem a ver com falar a verdade. Fruto da luz é bondade, contrário de maldade. Justiça, contrário de injustiça. E verdade, contrário de mentira. Crente não pode vender. Ô, tentação na hora de vender o carro. Dá vontade de dar uma embrulhada. Dá vontade de dar uma embrulhada. Eu falei: Senhor, eu não presto para vender carro, não. Tem que falar a verdade, Senhor. Então vamos falar lá a verdade. Eu falo a verdade logo, irmão. Você compra esse negócio aí nessas condições, que isso aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade. Então,
Discípulo de Jesus, ele tem frutos que mostram que a sua vida foi transformada. Seu coração foi transformado. Ele tem o fruto da luz, e ele tem o fruto do Espírito Santo, que é amor pelo Espírito Santo, lavado no sangue de Cristo. Crente tem que virar amoroso. Se não virou amoroso, o Espírito Santo quer ajudar a virar amoroso. Não pode ser crente e não ser amoroso. Não pode ser crente e não ser bondoso. E o Senhor vai nos ajudar pelo Espírito Santo. Ninguém vai conseguir sozinho, não. A gente pede perdão, Senhor, não estou muito amoroso, não. Então, o Senhor, ainda mais nessa situação. Agora eu vejo, por exemplo, essa situação lá no Oriente Médio. Mas tem cada crente, vamos orar por Israel, paz de Jerusalém. Mas você não vê o pessoal falando, vamos orar pelos palestinos. Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Também são vítimas de situações, também estão morrendo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer salvar os judeus e os palestinos e o mundo. Crente, por definição, tem que ser bondoso. Não precisa gostar do mal como ele se organizou, do mal como ataca aqui, como ataca ali. Não precisamos gostar. Não precisamos gostar de assassinatos, de degolamento. Não precisamos gostar nada disso. Não precisamos gostar de coisas ruins. Mas amar o próximo é amar o mal também, para que ele tenha um encontro real e pessoal com Jesus. Não importa a língua, não importa a etnia, Deus pode salvar e mudar qualquer pessoa. Crente, por definição, tem fruto da luz: amor, justiça, verdade. Amor, fruto do Espírito, por definição, tem que ser amoroso, tem que ter alegria. Fruto do Espírito é alegria. Quando o crente está na luta, ele está triste na luta, mas ele tem uma alegria lá no coração que vem do Espírito Santo. É difícil de explicar isso. Ele é alegre até no meio da luta. É difícil de explicar isso. Isso é um negócio espiritual. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Por definição, discípulo de Jesus tem que ser pacífico. Se ele é o tribuloso, tem alguma coisa errada. Então, irmão, tribulação, né, irmão? Onde ele chega, a tribulação. Então, a paz falou, virou um rolo. Por definição, crente é pacífico. Crente não pode ser tribuloso, não pode ser confusioneiro, longanimidade. Ele tem uma ajuda do Espírito Santo para perseverar nas situações difíceis. Ele é benigno, contrário de malignidade. Ele é fiel, contrário de infidelidade. Ele é manso, contrário de estupim, estourando aí. Tem domínio próprio. Por definição, crente tem fruto do Espírito e tem fruto da luz. Por definição, no dia a dia nós não temos não, né, irmão? Por isso que a gente ora. Senhor, eu estou precisando ser mais benigno nessa situação. Senhor, mas estou com a vontade de esganar tal pessoa, Senhor. Mas por definição eu deveria ser amoroso, eu deveria ser bondoso. Mas eu estou com tanta raiva dessa coisa errada, Senhor. Por definição, eu deveria amar, mesmo que a coisa seja errada, eu deveria amar a pessoa que fez o errado. Mas está difícil, Senhor, mas eu quero permanecer na Tua palavra. Eu quero perdoar 70 vezes 7. Perdoa o meu pecado de não amar, e agora pelo Espírito Santo eu vou conseguir. E a gente já vai conseguindo, sabe como? Praticando. Abençoa essa pessoa aqui que faz um segundo atrás que eu já queria esganar ela, mas agora eu estou abençoando, perdoando. Aleluia, Espírito Santo já está me ajudando. Aleluia, glória a Deus. É pelo sangue de Cristo e pelo poder do Espírito Santo que nós vamos conseguir. Ninguém é o bonzão porque é o bonzão, mas pelo sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, vamos ter fruto da luz, fruto do Espírito Santo, e também vamos levar pessoas para Jesus.
A palavra de Deus é cheia de metáforas, Deus gosta de linguagem figurada. Meu Deus, pensa num livro que tem metáfora, é a Bíblia. Pensa num livro que tem simbolismo, é a Bíblia. Pensa num Deus que fala simbolicamente, é o nosso. João 15, eu sou a videira verdadeira. Literalmente Jesus não é videira, não. Ele é uma das pessoas da Trindade. Ele humilhou-se no tempo e no espaço. Tornou-se homem e morreu pelos nossos pecados em plena santidade. Ele não está mais assim, não. Está à direita do Todo-Poderoso na Trindade, em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Quem o viu em glória foi João, no livro de Apocalipse, escrevendo em palavras humanas, ainda que inspiradas pelo Espírito Santo, mas palavras humanas, ainda não devem descrever direito Jesus. Mas ele diz que agora Jesus em glória, a sua cabeça e os seus cabelos são mais brancos do que a neve, seus olhos como chamas de fogo, sua voz como de muitas águas, da sua boca sai uma espada, ou seja, que corta de 2 gumes, ou seja, ele fala e tudo acontece. E ele brilha como um sol nas palavras de João e nas palavras do apóstolo Paulo, que ficou cego quando Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, dando testemunho. Ele disse, era uma luz mais forte do que a do sol, ele ficou cego. Assim é Jesus. Ele não é literalmente uma videira verdadeira, mas ele disse, João 15:1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Essa é a turminha que profetiza no nome de Jesus, mas não é discípulo de Jesus. Expulsa demônios em nome de Jesus, mas não é discípulo de Jesus. Diz que está curando em nome de Jesus, mas não está curando em nome de Jesus. Ele disse que dirá, eu vou falar claramente, Mateus 7:23, eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci, vocês que praticam o mal. Deus corta quem parece que é discípulo, mas não é discípulo, mas quem é discípulo ele poda para dar mais fruto, ele poda pelas circunstâncias da vida. Já vi tanto crente desviado, chegou a enfermidade e voltou para Jesus. Chegou o problema, voltou para Jesus. Deus deu corda, ele ia agora se arrebentar de vez. Aí Deus poda, manda uma situação complicada, e fica humilde, volta para a igreja, pede oração, daqui a pouco firma de novo. Tem uma turma aí que se livrou da Covid, parou de vir às igrejas, parou de ir às igrejas, não vem nem na igreja, não fica nem online. Ei, Deus está dando corda, hein, na pipa, hein? Daqui a pouco a poda vem, irmão. Daqui a pouco o crente volta. Deus permite situações, como não era assim com Israel. Israel estava indo longe, vinham os filisteus, depois para complicar os moabitas, os amonitas. Daqui a pouco, oh Deus, misericórdia, Israel voltava para Deus. Ele é o lavrador, ele vai podar, irmão. Não esquece de orar, vai orando. Deus tem a hora certa de trazer, Ele tem as circunstâncias, Ele é o lavrador, Ele poda para dar mais fruto. Estamos dando fruto, caráter está transformado, nem tanto. Estamos evangelizando, nem tanto. Ele dá uma podada lá por circunstâncias. Ei, o crente se humilha, busca, Deus enche do Espírito Santo. Você encontra o crente e fala, meu Deus, como mudou. Meu, nem parece a mesma pessoa. É que é clone, é um clone, porque não se comporta mais igual. Nós tínhamos uma missionária na Bolívia, pensa numa missionária encrenqueira. Pensa em encrenqueira que ninguém aguentava mais. Teve um aneurisma. Diz que na Bolívia não tem medicina boa, arrumaram o melhor cirurgião da Bolívia. Isso que falaram, vai viajar para cá, o melhor cirurgião da Bolívia. Ele fez uma cirurgia, a mulher está viva até hoje.
Ele não só fez a cirurgia, ele apertou os parafusos. A moça saiu da cirurgia, nunca mais foi encrenqueira. Deus poda, Ele manda, Ele permite situações difíceis. A gente ora, a gente clama. Deus usa o cirurgião, aperta os parafusos. A moça ficou uma bênção. Porque Deus usa as circunstâncias para nos mudar. Verso 13 de João 15. Vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. João 15, 4 e 5. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Acabamos de ver pelas Escrituras que Deus não se impressiona com a aparência de religião. Hoje de manhã tivemos uma irmã da Holanda. Ela mora numa área mais restrita do mundo, ela é europeia, né? Então, europeia, eles não se expressam que nem nós, faz barulho, levanta o braço, eles são bem naquele ritmo de europeu, mais mansos, mais crente espiritual. Abriu uma casa de recuperação lá naquele país, onde não tem os problemas das drogas que a gente conhece. O único problema da droga que tem lá é o alcoolismo, que destrói o fígado, destrói neurônios. A pessoa, quando fica hiperviciada em álcool, então, você sabe a destruição que é o alcoolismo quando a pessoa vira alcoólatra. Ali montou uma casa de recuperação sem nenhuma experiência, mas foi obedecendo a Deus, e ela deu tantos testemunhos de alcoólatras recuperados, tirados, eram sem-tetos ali daquele país, morando nas ruas, enfermos, inchados, uns melhoraram e morreram logo, encontraram Jesus, outros todos mudados e transformados. Quem permanece em Cristo dá fruto. E a gente às vezes pensa que a espiritualidade está em gritar. Ou eu mudei meu jeito de vestir, de um jeito assim mais de crentão. Ei, você pode fazer isso tudo, ainda assim não ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus permanece na palavra de Jesus. Tendo falado o que eu acabei de falar, eu estou deixando bem claro. Esse negócio de permanecer na palavra de Jesus é difícil, irmão. Não estou falando que é moleza, não. A gente lê a Bíblia, o padrão é alto. Senhor, fruto da luz, eu sou filho de Deus, eu tenho que ser bondoso. O senhor está vendo que essa situação aqui eu estou menos bondoso. O Senhor nos constrange, a gente pede perdão de pecados. Tem um segredo na vida cristã, aprenda esse segredo. Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo eu vou conseguir. E muitas vezes eu oro direto, falo, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, esse negócio aqui está difícil para mim, mas eu vou conseguir com a tua ajuda. Gente, parece incrível. Dessa oração em diante já melhora, e eu vou orando mais vezes, mas parece incrível. Tudo que eu não tenho força, e eu bato um papo sério com Deus aqui, eu sei que é a tua vontade, eu sei que eu não estou conseguindo, eu vou conseguir com o Espírito Santo. É quando eu converso sério mesmo com Deus, que eu vou conseguir com o Espírito Santo, a partir daí eu começo a conseguir. O sangue de Cristo nos purifica e o Espírito Santo nos santifica. Não abra mão disso. Aí você terá o fruto do caráter transformado, da vida transformada, do tudo transformado. E o Senhor diz que esse discípulo, lavado no sangue, transformado pelo Espírito Santo, entrará no reino dos céus. Tem umas listas aí na Bíblia, em 1 Coríntios, Apocalipse, quem não entra? Mentiroso não entra. Adúltero não entra. Ladrão não entra. Quem invoca as trevas também não entra. Porque não adianta só frequentar a igreja, ler a Bíblia e adorar de qualquer jeito. Eu quero ser discípulo de Jesus.
Então, sabe uma coisa que você pode fazer? Melhor investimento de sua vida. Leia o Novo Testamento, uma linguagem mais moderna, ou na Nova Versão Internacional, ou na Nova Almeida atualizada, pode até ser na linguagem de hoje. Leia uma vez na linguagem de hoje e mais 6 vezes na NVI e na Nova Almeida. Cada vez que você for pegar a Bíblia, o Novo Testamento, para ler 7 vezes, você vai ter uma conversa com o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai me ensinar, vai me iluminar, e o Senhor vai me transformar. 7 leituras do Novo Testamento, pedindo a ajuda do Espírito Santo, Deus vai mudar a sua vida. Você vai ter fruto da luz, bondade, justiça, verdade. Você vai ter fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você vai ter mudança de Deus na sua vida. As pessoas na família perceberão, as pessoas no trabalho perceberão, as pessoas no trânsito perceberão o crente mudado, transformado, levou aquela fechada, o diabo te carrega e vai embora, transformado. Jesus te abençoe para você guiar melhor. Deus te abençoe, você ainda vai aprender a dirigir. Deus tem uma vitória aí na sua vida. Quem quer ser discípulo de Jesus aqui, cheio do Espírito Santo? Vamos ficar em pé? Uma coisa que está na Bíblia, irmão, preste bem atenção. Deus ouve oração. Isso está na Bíblia inteira. E Deus cura enfermo. Deus está na Bíblia inteira. Deus ouvia a oração, o clamor e a adoração de Abel. Começa por aí, irmão. Logo ali no comecinho de Gênesis. Deus ouve oração e faz milagres na Bíblia inteira. O povo estava lá no deserto, tinha uma praga de cobra, não sei o que, morrendo, clamava a Deus, acabava a praga, vinha a cura, vinha tudo. Deus é Jeová Rafá, do livro de Êxodo. O Deus que cura do início da Bíblia. Ele é o Deus que ouve oração do início da Bíblia. Ele é o Deus que recebe louvor e adoração no início da Bíblia toda, mas desde o começo. Então, na hora que a gente fala, vamos orar, aí você tem que falar, meu Deus, agora eu vou orar mesmo, porque Deus ouve oração. Quando eu estiver clamando, você tem que orar. Você tem que colocar a sua vida na presença de Deus. Você tem que colocar seu coração. Aquilo que estiver te agoniando, às vezes alguém na família está longe de Jesus, está enfermo, está não sei o quê. Deus pode operar, Ele é o Deus sobrenatural. Ele é o Deus sobrenatural. E vou te falar uma coisa também. Deus ouve a oração de mãe e de avó de um jeito que é bem diferente de pai e de avô, sabia? Porque as avós choram, se quebrantam, de um jeito que só avó e mãe oram. Então, mãe e avó, não parem de orar. Não parem. Ontem tivemos um culto de ação de graças de um menininho que teve meningite bacteriana, chegou no hospital morto, mas a avó estava orando. A avó estava clamando e a mãe estava agoniada. E correu a notícia, vamos orar, nós oramos também. Mas vou falar a verdade, eu acho que Deus ouviu mesmo, foi a oração da mãe e da avó. Porque Deus ouve a oração do aflito. Então agora eu vou orar, irmão, mas você tem que esgoelar aí aquilo que está te afligindo. Porque Ele ouve oração, Ele é o Deus que aceita louvor e cura desde o início da Bíblia. Pai amado, nós nos achegamos diante do Senhor, nos sentimos humildes e humilhados. Ô Senhor amado, o critério é bem claro, discípulo de Jesus permanece nas palavras de Jesus. Senhor, nós conhecemos as Tuas palavras, não é fácil permanecer nelas. Dá-nos quebrantamento, arrependimento de pecados e fé para confiar no Senhor e na ajuda do Espírito Santo, porque nós queremos ser discípulos de Jesus. Queremos o fruto da luz, bondade, justiça e verdade.
e queremos o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queremos vida mudada e transformada. Senhor amado, estamos colocando agora os nossos parentes na tua presença, parentes mais jovens que não têm maturidade. A poda do Senhor não chegou, mas vai chegar. O Senhor vai trazê-los de volta para os teus caminhos. O Senhor vai fazer a tua obra, porque o Senhor é o Deus que responde a oração. Não depende de força humana, depende do Espírito Santo, depende da oração do povo de Deus que sobe no teu trono, que sobe diante do teu trono para clamar por aqueles que não estão firmes no Evangelho, mas vão ficar. Por aqueles que parecem totalmente casos perdidos, totalmente casos perdidos, totalmente sem consciência do certo e do errado, totalmente perdidos, não para o teu amor, não para a tua graça, não para a tua misericórdia, não para a obra do Espírito Santo, não para ministrar no mais profundo do coração. O Senhor vai fazer a tua obra. Aleluia! Pai, nós oramos para o Senhor derramar no nosso coração o teu amor. Nós oramos para o Senhor batizar o teu povo com o Espírito Santo outra vez, para revestir de poder outra vez, dar quebrantamento outra vez. Estamos recebendo o derramar do Espírito Santo para as nossas vidas e os nossos lares. Estamos recebendo o derramar do Espírito Santo para a conferência missionária. Estamos recebendo o derramar do Espírito Santo para todos os ministérios e atividades do Vale da Bênção. Estamos recebendo o derramar do Espírito Santo para o teu povo e a tua igreja. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.